O vídeo de hoje está muito especial porque eu separei para responder algumas curiosidades que vocês me enviam nas minhas redes sociais sobre o momento que Rezinha está passando da minha gravidez. Então, se é também a sua dúvida ou curiosidade, fica ligadinho aí. Rezinha vai entrar contando tudo. Bom, e a primeira pergunta é da Letícia Vieira. Eu te acompanho desde 2017. Como foi a notícia de que estava grávida? Foi com a mesma alegria? Eu sabia que eu queria o terceiro filho. Eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, e muita gente não sabe. Mas veio a pandemia, aquela loucura toda. Sabe aquelas coisas? Eu tinha DIU. Então eu resolvi tirar o DIU, porque já faziam 5 anos desde o meu último filho que eu coloquei DIU para começar nessa loucura de viagens de cursos que você me acompanha sabe muito bem. Tirei só para desintoxicar, sabe, para repor de novo, porque eu falei assim, como é que eu vou ter filho nessa loucura de meio de pandemia? Não cabe mais realizar esse sonho de ter mais um filho, o mundo tá instável, todas essas coisas que toda mãe tem, sabe, suas preocupações. E quando menos esperei, eu fiquei sabendo que estava grávida. E no momento, eu confesso, foi um mix de emoções, Eu fiquei feliz, ao mesmo tempo eu fiquei preocupada. Então foi um mix de emoção, alegria, preocupação, felicidade, êxtase, ao mesmo tempo, gente, e agora, como é que vai ser? Mas no final de tudo, é muita felicidade, porque realmente estou realizando o meu sonho, aquilo que eu sempre tive em mente, ter 3 filhos. Na verdade, eu queria ter mais, tá? Mas já tá de bom tamanho. Bom, a segunda pergunta vem da Marie Costa. Renata França, foi difícil desacelerar da sua rotina de trabalho? Foi bem difícil. Imagina que desde que eu tive meu segundo filho, 35 dias após eu ter tido meu filho, eu voltei a dar meu curso. Vou colocar a fotinho aqui para vocês verem, que é uma curiosidade. Era dentro de um salão de luxo, tinha uma turma grande, já tinha gente dos Estados Unidos nessa turma. Eu me lembro porque marcou, eu não tinha nem completado o puerpério e já tinha uma turma lotada para ministrar cursos. E desde então, Marie, eu não parei nunca mais. Foram 5 anos numa loucura, num boom de cursos aqui em todos os estados. E para desacelerar foi muito difícil, não foi fácil, apesar de todas as minhas limitações, por conta da gravidez, 40 anos, mas ainda assim, pensa aí, 5 anos num ritmo, para você desacelerar não é fácil. Aqui ainda não desacelera, é muito louco, embora o corpo tenha as suas limitações, mas aqui ainda mantém-se muito acelerado, então não foi fácil não, Marie, respondendo a sua pergunta. Próxima pergunta. Oi, Renata, estou grávida de 5 meses da minha primeira gravidez e as estrias que eu não tinha apareceram. Você também tem? Essa pergunta é da Joana Pinheiro. É óbvio que eu tenho. São marcas da vida. E a gente tem que aceitar. Você é mãe de primeira viagem, está grávida agora em 5 meses. As estrias que eu tenho, elas foram recorrentes também da minha primeira gravidez. E aí, como eu acho que mãe de primeira viagem não me tocava ainda, embora já sabia da importância, eu fui levando, me atentei em outros detalhes como mãe de primeira viagem e acabei, sabe, esquecendo de hidratar um pouco mais a barriga. E olha que a minha barriga, a primeira, que a minha filha, nem foi tão grande quanto foi a segunda. E eu acabei não me atentando a esses detalhes. Passava creme, mas não era com uma rotina que eu gostaria. E aí faltava 1 mês para ter a minha filha, apareceram algumas estrias. E eu fiquei assim triste, mas não tenho o que fazer. A minha segunda gestação, que foi do meu filho, a barriga foi o dobro, mas aí eu fiquei mais alerta. E eu hidratei muito a barriga e não apareceu mais nenhuma estria, eu não ganhei nenhuma sequer. E agora na terceira eu já estou na reta final, Joana. E graças a Deus, nessa terceira eu usei muito mais creme que até na segunda, com medo de ter estrias, porque são marcas para a vida e normalmente é muito complicado tirar estrias. Então fica tranquila, eu também tenho estrias, faz parte. Bom, gente, antes de seguir, vocês estão ouvindo barulho aí de cortador de grama? É normal, é o vizinho que acabou de ligar o cortador de grama, mas faz parte porque estamos em casa, não estamos no estúdio com tudo acústico. Então, se você ouvir aí um cortador de grama, não é na minha casa, é na casa do vizinho, tá? Outra pergunta. Oi, Rê, você está com quase 40 anos. Não, amor, corrigindo, fiz 40. 40. Essa gestação está sendo muito diferente das anteriores? É da Carla Cristina Nascimento. Carla, é o seguinte,
Vamos para uma conversa agora bem séria. Eu confesso que eu fiquei intrigada com esse processo de gravidez aos 40 anos. Por quê? Eu já ouvi falar que muita gente, hoje com a tecnologia que nós temos, muitas mulheres engravidam com 40, 42, 45 anos e tá tudo ok, gravidez ok, mas eu vou te dizer que não é exatamente assim como funciona. Eu engravidei desse bebê, do meu Gabrielzinho, um mês depois de ter pego Covid. E na época não foi assim das fraquinhas, foi bem intenso. Em um mês eu tive que tomar antibiótico na veia, corticoide, anti-inflamatórios, eu tomei anticoagulante. Então eu fiquei muito retida, eu inchei. Na verdade, na balança deu 6 quilos de diferença. E em seguida eu engravidei. Aí, Carla, eu achei que os sintomas eram os sintomas da Covid e não da gravidez. Então isso foi se arrastando e tantos outros sintomas foram se arrastando e eu tô, gente, não tá normal, porque as minhas outras 2 gestações foram perfeitas. Minha primeira, ó, tranquila, trabalhei horrores. A segunda, que minha barriga foi gigantesca do meu filho, só para você entender, eu trabalhei até 10 dias antes de ter o Vitor. E foi uma curiosidade que eu vou até contar, porque vocês adoram curiosidades aqui. Eu trabalhei 10 dias antes, na verdade eu já estava em casa, já para, né, ter o bebê a qualquer hora. E a Anitta me ligou, Rezinha, eu vou gravar a Bang. Eu falei, o que é isso, Anitta? É o meu novo clipe e eu preciso de você. Eu falei, Anitta, eu já estou em casa, eu tô para ganhar bebê. Eu falei para ela, eu te arranjo uma terapeuta no meu spa, qualquer uma, são boas, muito bem treinadas. Por mim, ela, não, eu quero você. Eu falei, Anitta, eu não estou em casa. Ela, Rezinha, me passa o endereço onde você está. Eu falei, eu tô na casa da minha irmã, porque eu tava ainda organizando o berço, a cômoda, colocando papel de parede, então tinha tinta, um cheiro. Eu não podia ficar em casa, então eu estava na casa da minha irmã. Passei o endereço, 10 minutos depois, risca a Anitta lá. Eu com a barriga gigantesca, fazendo a massagem em cima da cama, na Anitta, minha filha me dando creme, uma loucura. Mas o fato é que eu estava muito bem, contando isso para dizer que eu estava muito bem. E trabalhei até 10 dias antes, fazendo 9 Miracle Touches por dia. Só que nessa, eu não tô conseguindo fazer uma massagem, desde o início. E muito cansada, me arrastando. E aí, conversando com alguns profissionais da saúde, alguns médicos, eu entendi que é da idade. Então, eu me conscientizei que realmente 40 anos, sabe os ciclos de 10 em 10 anos? Pesa. E eu tô sentindo na pele. Então, essa gravidez, de fato, Carla, tá muito diferente das minhas outras 2. Bom, próxima pergunta é da Luana Maria. Renata, a gente ama saber da sua vida. Conta pra gente um perrengue dessa gravidez. Não é que teve um perrengue em si. Na verdade, assim, como eu já havia falado, né, falei agora na resposta anterior, essa gravidez está muito atípica das minhas 2 outras. Então, manter a minha agenda de cursos desde o início, e foi desde o início, não foi fácil. Entrar no avião, viajar, mesmo com a barriga menor, e aí, à medida que foram passando os meses, que a barriga foi crescendo, e aí foi me causando mais limitações. Então, assim, eu diria que foi todo um perrengue. Então, isso foi muito desconfortável para mim, porque vocês sabem que eu sou perfeccionista, eu sou muito ativa nos cursos, eu gosto de fazer a massagem da modelo e eu gosto de estar falando. E aí, dessa gravidez, logo no princípio, eu já não conseguia mais fazer, então eu estava sentada só falando. Então, assim, com a máscara, grávida, falando, cansada, então foi todo um perrengue, foi toda diferente. Então, não é que tem um perrengue em si. Então, manter a minha agenda como eu gostaria, isso foi um sacrifício muito grande, que para mim é um perrengue. Mas sempre no final dá tudo certo e eu consegui chegar com a minha agenda até o final, até a última semana de curso aqui em São Paulo, arrastada, mas feliz, porque eu consegui. Missão dada, missão cumprida. Eu já inicio até rindo, porque eu acabei de ler a mensagem aqui, a pergunta, na verdade, e vem da Rosimeire Castro. Preciso rir, mas vou iniciar para vocês entenderem. Renata, você é a rainha da massagem e deve receber massagem todo dia. Que delícia! Então, Rosimeire, não é bem assim.
Já ouviu aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau? É mais ou menos isso. Tenho todo o spa, tenho todas as minhas pupilas, que se prontificam inclusive. Mas com a minha agenda de cursos, uma loucura, não dava esse tempo de fazer massagem sempre. E eu conseguia fazer, enquanto estava com a agenda de cursos, eu conseguia fazer uma vez por semana, que a minha equipe, quando a gente chegava na cidade ou no estado, elas conseguiam fazer a massagem em mim, mas era uma vez por semana. Agora que eu estou em casa, já nessa reta final, tem zero drenagem, zero massagem. Eu faço as minhas autodrenagens assim, só dos membros superiores, porque os inferiores a barriga não me deixa chegar. Então, assim, isso é um perrengue. E aí eu peço pro meu marido às vezes drenar, ou seja, ele não quer, aí eu coloco a perna pra cima, ou seja, eu vou me virando no que posso. Mas não é que eu recebo massagem todo dia, não. Mas concluindo a sua pergunta, qual é a massagem mais indicada para as gestantes? Aí você colocou, estou na minha segunda gestação. Rosimeire, é o seguinte, é a drenagem linfática, de longe. Drenagem, eu costumo sempre dizer, é a massagem da vida, é a massagem de base. É a massagem, assim, que resolve todos os problemas. Até porque quando você engravida, já está sob os efeitos dos hormônios. E os hormônios que ajudam a modificar o nosso corpo, como o beta-HCG, por exemplo. Você simplesmente vai inchar, vai reter mais líquido. E nada melhor do que a drenagem linfática para te ajudar nisso, nesse processo. Obviamente, você pode fazer a drenagem a gestação inteira. E principalmente após os 4 primeiros meses de gestação. O bebê está em completa formação fetal. Após isso, você já pode iniciar fazendo a Miracle Touch, por exemplo. Então, eu esperei, eu fiz os primeiros 4 meses, drenagem. Após 4 meses, contando ali no relógio, eu já iniciei com a Miracle, que é a mistura da drenagem com modeladora para ser mais eficaz no processo de desinchar, mudar um pouquinho o contorno corporal, porque a gente incha muito. Então, a mais indicada, de fato, que não tem erro, é a drenagem linfática, com certeza. Gostou? Dá aquele like e até a próxima!